Relembrando aqui rapidinho, pessoal, a função de primeiro grau, ou também conhecida como função afim, ela tem como formato, né, y igual a vezes o x mais b, né? Aqui, geralmente, a gente não coloca, né, a operação de multiplicação entre o coeficiente e o x aqui, mas ela existe, né? A gente pode colocar o pontinho aí como representação da multiplicação. Então, esse é o formato que a gente vai utilizar aqui, né, como denotação aqui, né, do formato da função de primeiro grau. Y ou f de x, né, a gente pode usar os dois termos aqui, ó, f de x e y são a mesma coisa, certo? Igual a vezes x mais b. A e B são chamados coeficientes, certo? Então, o A é o coeficiente angular e ele define, então, o ângulo que a nossa reta, né? Porque a nossa função de primeiro grau vai ter como formato no gráfico uma reta, ele define o ângulo dessa reta, e o B é o coeficiente linear, ele vai definir onde que essa reta vai cortar o eixo Y, certo? O A, coeficiente que acompanha o X, coeficiente que multiplica o X, então é assim que eu vou utilizar aqui essa denotação. O A, ele multiplica o X, certo? E o B soma aqui esse formato. Lembrando que é função de primeiro grau, porque o nosso X aqui tem como grau aqui, né, tem como potência o 1. A gente não escreve, né, quando não tem potência, mas quando não tem a potência, a gente tem de grau 1. Por isso que a função de primeiro grau tem esse nome, certo? Porque a variável de maior grau tem grau 1, tá? O coeficiente angular, ele precisa existir. O B, ele não necessariamente precisa existir aí na nossa função, beleza?